No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está Filipe Garcia, presidente e economista da IMF, Informação de Mercados Financeiros, e comentador assíduo na comunicação social. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e tem o MBA em Finanças pela Escola de Gestão do Porto. O Filipe é especialista em análise macroeconómica, gestão de risco em mercados financeiros e dá formação em análise técnica. Bem-vindo, Filipe. Obrigada por te juntares a nós. Vou começar por fazer aqui quase uma visão, olhar um bocadinho para trás. Nos últimos meses a taxa de inflação entrou claramente no nosso léxico do dia-a-dia e saiu-nos da carteira, tem-nos estado a sair da carteira. O que é que podemos esperar para os próximos meses? Olá, Viva. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui no Final de Contas. Eu acho que a inflação, de facto, foi algo que nos deixou de preocupar, nomeadamente este século, quando entramos na zona euro. E uma das promessas da União Económica e Monetária era precisamente ter uma inflação mais controlada, um pouco ao nível daquilo que sempre foi acontecendo com a Alemanha. E perante situações extraordinárias aconteceu também algo extraordinário. Ou seja, nós tivemos a pandemia, tivemos depois, sobretudo, o arranque económico pós-pandémico e, numa segunda fase, a guerra na Ucrânia, que exacerbou pressões inflacionistas que já existiam. Isto é importante dizer. Ou seja, lembro perfeitamente no lançamento de 2022, ainda nós não sonhávamos com aquilo que aconteceu no leste da Europa, mas as previsões já eram de uma subida substancial da inflação, nomeadamente ao nível dos alimentos. Havia várias dinâmicas que suportavam isso, e portanto as coisas acabaram por começar antes, digamos assim, da guerra. Portanto há uma ligação muito forte por parte da maioria da ideia das pessoas de que a inflação vem da guerra, mas não é bem assim, ela vem de antes. Eu creio que o pico da inflação já ocorreu. Aliás, nós escrevemos sobre isso no final de setembro, início de outubro, de que achávamos que o pico da inflação, se já não tinha ocorrido, estava muito próximo. Neste momento, creio que é mais ou menos unânime que isso já sucedeu. Aquilo que nós vamos assistir é uma descida da inflação de uma forma moderada, pausada, durante o ano de 2023. Primeiro a sentir-se nos preços da energia, e creio que isso já é bastante evidente. Nós já estamos com níveis nos preços de combustíveis, até mesmo de eletricidade, bem abaixo dos máximos que vimos no ano passado. Depois iremos passar para uma queda na inflação, digamos, global, ou seja, no número principal da inflação, e finalmente iremos ter uma diminuição da inflação core ou subjacente, aquela que exclui as componentes mais voláteis e que no fundo é também bastante importante, porque é nessa aí que normalmente se interpreta como sendo a inflação enraizada. Eu creio que nós vamos ter, enfim, uma descida de inflação também em Portugal. Neste momento o consenso do mercado e por exemplo, o Banco de Portugal aponta para uma taxa de inflação na casa dos 5,8% este ano. Eu considero que há uma probabilidade grande da inflação baixar mais. E creio que nós vamos estar provavelmente na zona dos 4,5%, ainda falta muito tempo, nem sequer temos ainda a leitura de janeiro, portanto há aqui algum grau, é com algum grau especulativo que se fazem estas previsões, mas tendo em conta o padrão normal da inflação em Portugal e digamos o recuo nos preços de energia, acredito que temos uma queda para a zona dos 4,5%. Quais são os riscos em alta e em baixa esta previsão? Em alta, para além de choques que nós não podemos prever e, portanto, não podemos estar aqui a falar deles, eventualmente uma aceleração da economia chinesa que leve novamente a uma subida de preços de commodities, ou enfim, uma aceleração económica que, ao fim e ao cabo, acaba por fazer subir os preços de uma forma mais global. Eu tenho algumas dúvidas que isso venha a acontecer. Creio que a aceleração económica da China vai acontecer mais por lado de serviço e, portanto, não tanto nos preços chamados internacionais ou de bens transacionáveis. E, portanto, creio que esse não é um risco tão grande quanto isso, mas existe. O risco em baixo é a atividade económica desacelerar mais
do que aquilo que é a expectativa e por essa via os preços serem mais. Mas sinceramente acho que vamos ficar no meio do caminho e portanto para Portugal, que tivemos o ano passado uma inflação, se não estou em erro, nos 7,8%, que é a inflação média anual, creio que vai fechar o ano ali em torno dos 4,5%. Ok, tendo em consideração essas previsões que ainda dão taxas de inflação acima do considerado normal, o que é que devemos esperar do BCE nos próximos tempos? Bom, o BCE tem tentado agora comunicar melhor com o mercado. A comunicação em 2022 foi desastrosa, porque se iniciou o ano, que já não se lembra, a dizer que o fenómeno da inflação era transitório e que, portanto, isso não obrigaria a alterações da política monetária, que a política monetária não poderia estragar o processo de recuperação económica pós-Covid e, portanto, que os juros se iriam manter, enfim, dentro dos níveis que entramos no ano passado. Passado um mês, na reunião de abril, se não estou em erro, o BCE deitou fora completamente esse forward guidance, ou seja, essa análise prospectiva ou de geração de expectativas, e subiu taxas de juros e disse que ia subir muito mais. E o mercado começou a ficar desconfiado de tudo aquilo que o BCE vai dizendo, porque lá está a velha história, quer dizer, a confiança demora muito tempo a ganhar e perde-se num instante, e portanto foi isso que aconteceu relativamente ao tema da comunicação do BCE. Isto para dizer que o BCE está a tentar agora ser mais claro e correto, se quisermos, na sua comunicação, já aquilo que aconteceu, por exemplo, na subida de 50 pontos base no início de fevereiro, já era perfeitamente previsível, e aquilo que irá acontecer durante este semestre também parece que está a começar a ser bastante previsível. Aquilo que o mercado desconta e portanto são coisas com as quais eu me identifico, ou seja, acho que o mercado está a descontar bem e creio que o BCE irá fazer a entrega dessas subidas, é mais 50 pontos base em março e depois mais 25 pontos base em maio e talvez mais 25 pontos base em junho ou julho. Ou seja, sem saber exatamente onde é que estamos a falar em termos de em que reunião é que vão subir quanto, o que se espera é que durante este semestre haja uma subida de 150 pontos base. Esse é que é o tema. Já contando, estás a dizer já contando com o que já foram, certo? Exatamente. Uma coisa curiosa que o mercado está a descontar, e estava a ver isso há bocadinho, é que se espera que em fevereiro de 2024 o BCE corte taxas de juros em 25 pontos base também, ou seja, que haja uma inversão da política monetária. Eu acho que aí já estamos a especular um bocadinho, não sei se vamos fazer as coisas dessa maneira. Eu creio que os níveis de inflação na zona euro este ano não vão permitir, digamos, cortes de taxas deste ano. E para isso acontecer teríamos que ter uma desaceleração económica muito profunda. Claro que ela pode ser para acontecer, pode acontecer tudo, mas em face dos dados que nós temos, isto não é todo o mais provável. Agora, creio que vale a pena, até para as pessoas, para os bolsos das pessoas, é relacionar isto com a evolução das Euribor. Portanto, ver até que ponto é que estas subidas de taxas influenciam ou não o comportamento dos indexantes, que são mais utilizados no crédito e no crédito à habitação em concreto. Exatamente, de facto é que é aquilo que influencia, não é? Quem tem crédito de habitação que é automaticamente afetado por estas decisões. E eu creio que vale a pena tirar aqui duas conclusões e depois vamos já pôr números nisto. A primeira conclusão é que há a pergunta se as taxas de juros vão estar mais altas em 2023 que em 2022, a resposta é um inequívoco sim. Okay? As taxas de juros vão estar mais altas que em 2022. No entanto, elas vão subir bastante menos. Para termos uma ideia, as Euribors todas iniciaram o ano 2022 negativas, em menos 0,5%. E neste momento temos a Euribor um ano na casa dos 3,30, até em cima. Temos a Euribor a 6 meses ligeiramente acima de 3, o que quer dizer que no caso da Euribor a um ano, ela já subiu, enfim, 3,8 pontos percentuais e no caso da Euribor a 6 meses 3,5.
nós não vamos ter esse tipo de subidas este ano. Portanto, as subidas que tivemos em 2022 não se vão repetir em 2023. Em termos de números, o que o mercado está à espera é que o máximo de Euribor 3, o máximo das Euribors, eu ia dizer 3, 6 e 12, mas ele vai andar tudo mais ou menos no mesmo. O que o mercado espera é que o máximo seja atingido nos 3,60, 3,65%. No caso de Euribor a 6 e 12 meses, o máximo deve ser atingido entre junho e julho. No máximo de Euribor 3 meses deverá ser atingido um bocadinho mais tarde. Mas que ficariam por aí. Eu acho que há alguns riscos de que esta taxa seja um bocadinho mais alta e que possamos chegar a algo como 3,70, 3,75, eventualmente um bocadinho mais. Mas não deixa de ser uma subida muito inferior àquilo que aconteceu em 2022. Agora, a prestação, que é disso que ao cabo as pessoas estão preocupadas, a prestação do crédito será certamente mais alta em 2023 que em 2022. Até porque aconteceu em 2022 um fenómeno que é o facto de cada família, de cada crédito à habitação se indexar em momentos diferentes. E como tivemos uma aceleração das Euribor muito rápida, isso significou que quem indexasse, por exemplo, em março, em abril ou em maio, tivesse taxas muito diferentes durante os próximos 6 ou 12 meses, dependendo do indexo de trabalho. Há pessoas que, na verdade, ainda não sentiram sequer esta subida, não é? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, o que nós vamos ter em 2023, se quisermos, é uma certa uniformização das prestações, ou seja, vai toda a gente sentir o efeito da subida que se verificou em 2022, mas foi muito curioso porque tivemos situações muito diferentes em termos de crédito à habitação, no caso, consoante o momento de indexação. Mas, portanto, em resumo, enfim, fechando aqui um bocadinho este ponto, BCE vai continuar a subir taxas, já nos tem mostrado que não pretende subir taxas provavelmente no segundo semestre, enfim, pode ser na reunião de julho, julho claro que é de segundo semestre, mas a ideia é tentar que no verão acabe este ciclo de subida de taxas. As Euribor já têm vindo a ajustar a isto, mas é provável que não passem desses tais 3,70%, 3,75%, o que não sendo notícias fantásticas, também não são notícias horríveis, no sentido que não vamos para os níveis de 2008, onde tivemos Euribor bem mais altas, inclusive acima de 5%, embora por poucos dias, mas chegamos a ter taxas a esses níveis. Já agora, aproveitando este contexto de subida de juros e, portanto, aumento das prestações, neste momento, o crédito mal parado em Portugal, essencialmente no que se refere às famílias, é um tema a ter maior consideração neste momento? Olha, é daqueles assuntos muito ingratos de comentar. Porquê? Porque é evidente que para quem está numa situação de crédito mal parado é um tema muito relevante. Claro. Agora, é um bocadinho a história do frango, não é? Que é dividir por 2, dá meio para cada um, mas só comeram, os outros ficam com fome. Que é parecido, porque efetivamente do ponto de vista macro não é um tema. Não é um tema. O montante de crédito sem mal parado neste momento é relativamente baixo. Aquilo que está em risco também é relativamente baixo e agora já há várias métricas para isso. Aliás, esta nova legislação para a reestruturação dos créditos tem dado maior visibilidade à banca sobre o que é que está em risco e o que é que não está. Mas para além disso há outras questões, que é o estoque de crédito é já relativamente antigo, está bastante amortizado, ou seja, as subidas das prestações têm sido percentualmente muito relevantes e, claro, também em termos absolutos relevantes, porque é diferente pagar 400 euros ou 700, quer dizer, portanto, é evidente que isso é importante, mas estamos a falar de montantes médios de crédito, digamos, portanto, de crédito ainda vivo nestas operações, relativamente pequeno. Nós estamos a falar de taxas de juros que ainda assim não são tão altas quanto isso, e estamos a falar de uma outra questão importante, ou duas, que é o montante do crédito face ao valor dos imóveis é muito baixo. Ou seja, há sempre a hipótese de se conseguir uma reestruturação até mais global do crédito,
tendo em conta o valor do colateral, ou seja, o imóvel vale muito mais que o crédito, dito de uma maneira mais simplista. Isto dá graus de liberdade para se tratar as situações de outra maneira. À própria banca, não é? À própria banca e às pessoas, sim, às famílias. Não, sim. Sim, e há outra questão aqui que é, não obstante as prestações aumentarem e isso ser, enfim, muito complicado de gerir para muita gente, o equivalente à renda que teria de ser paga pelos mesmos apartamentos não se compara, regra geral. Ou seja, eu faço muito este exercício que é, pá, a minha prestação aumentou de 400 para 700, isto é um grande problema, para 700, isto é um grande problema. Certo, mas se fosses agora ao mercado tentar arrendar a tua casa, quanto é que irias pagar por mês? E portanto isso, enfim, não é ver um bocadinho o copo meio cheio, não é? Que é dizer, ainda assim a compra de casa própria foi uma boa, provavelmente terá sido uma boa alternativa. Agora, respondendo diretamente à questão, claro que é um tema importante quando nós temos duas variáveis em conjunto. A primeira, que é efetivamente a subida das prestações, e as pessoas são muito rápidas a habituarem-se a prestações mais baixas, porque ninguém se queixou quando as taxas de juros vieram para níveis negativos e em alguns casos, embora sendo raros, mas em alguns casos em que a própria taxa de juros final, já com o spread, era negativa. Quer dizer, ninguém se queixou, ninguém veio aqui dizer que havia que era preciso medidas de apoio a este ou aquele, não é? Portanto, as pessoas habituaram-se a esse acréscimo de rendimento disponível, não é? E agora é um bocadinho difícil voltar para trás. Essa é uma dinâmica complicada. A outra dinâmica, e que temos que ter em atenção, é que já há alguns indícios de aumento de desemprego, sobretudo nas franjas populacionais, ou nas franjas do mercado de trabalho mais concreto, mais vulneráveis, já há alguns indícios de dificuldades. É verdade também que há aqui alguma sazonalidade envolvida nisto, porque estamos na fase do ano em que o turismo, enfim, está mais em baixa, portanto as necessidades de força de trabalho nessa área são também menores, e esta é sempre uma altura que sempre foi complicada, quer dizer, mesmo antes do boom do turismo, quem analisa estas coisas sabe que nas zonas mais turísticas, por exemplo, no Algarve, que o inverno é um período difícil, quer dizer, que muitas vezes se ganha no verão para se gastar no inverno. Mas dado também o fluxo de pessoas que Portugal tem tido, do ponto de vista de imigração, essas pessoas que estão numa situação de emprego mais vulnerável já sentem dificuldades nesta fase. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que se nós tivermos uma subida do desemprego este ano, é evidente que isso nos vai causar aqui alguns problemas. O desemprego, é importante dizê-lo, é uma variável, nós economistas chamamos com este jargão de uma variável desfasada do ciclo económico. Isto é uma variável que mexe depois dos ciclos económicos. Ou seja, o desemprego só começa a baixar quando o crescimento já começou há algum tempo atrás, ou quando a aceleração do crescimento já aconteceu há algum tempo atrás, e da mesma maneira o desemprego também só começa a aumentar depois do ciclo desacelerar bastante. E portanto é normal que ainda não se sinta muito o desemprego, mas é provável que em 2023 já tenhamos aí alguns problemas. Aliás, basta olhar para os Estados Unidos, ver aquilo que está a acontecer nas principais empresas tecnológicas. É evidente que também houve um acréscimo importante de contratação pós-pandémico dessas empresas e, portanto, não é só olhar para uma redução da atividade, é também corrigir de alguma força de trabalho em excesso que foi contratada em determinado momento, mas há aqui perspectiva por parte dessas empresas de que a procura vai ser, ou já está a ser afetada pela diminuição dos rendimentos reais, que ao fim e ao cabo é disto que estamos a falar, e do rendimento disponível. Porque quando nós temos uma inflação alta, temos salários que não acompanham essa inflação, portanto, ainda por cima temos juros mais altos, aquilo que acontece é que sobra menos dinheiro para o consumo, não é? E no fim do dia, sem consumo também não há crescimento. Até esse é um dos riscos para 2023, é que a atividade económica desacelera a ponto de gerar um pouco mais de desemprego e isso trazer mais problemas a algumas famílias mais vulneráveis. Aproveitando essa tua dica, em termos económicos, para este ano,
quais são as expectativas e as previsões para Portugal, quer ao nível da evolução da economia, quer também, como disseste agora, do desemprego. Já deste aí um cheirinho. Acho que vamos ter níveis parecidos com os finais do ano passado, ali na casa dos 6%. Penso que o ano passado fechamos nos 5,9%. Acho que vamos estar nos 6, 6,2%. Depende muito do que acontecer, claro. Está a ser difícil fazer previsões. Atenção, eu não estou muito pessimista para a economia, aliás, portuguesa, não estou mesmo. Se calhar não estou tão otimista, enfim, como o Banco de Portugal, que creio que anda nos 1,5% de previsão para 2023. Também não estou tão pessimista como a Comissão Europeia, que nas últimas previsões aponta para 0,7. Eu acho que vamos ficar ali alguns no meio, nos 0,2, 0,3. Mas sobretudo acho que vamos ter crescimento. Acho que a época de turismo vai continuar a correr bem, mesmo com a desaceleração económica. Portugal está um bocadinho num sweet spot do ponto de vista turístico, porque não é um destino demasiadamente caro, e apesar dos preços terem subido muito, mas não é demasiadamente caro. Isso significa que, se por acaso houver uma desaceleração económica que desincentive o turismo de gama mais baixa a ficar em casa, vamos provavelmente receber os de média alta que também querem gastar menos. Portanto, estamos a falar dos de fora, naturalmente, e portanto acho que do ponto de vista do turismo as coisas vão estar mais ou menos bem. Do ponto de vista das exportações, creio que os sinais não são maus, ou seja, tem havido em alguns setores algum decréscimo de procura, isso percebe-se, mas eu creio que vai haver aqui um fenómeno de reconstituição de estoques que nos vai ajudar, enfim, a economia europeia como um todo, mas a Portugal também, porque aquilo que nós tivemos foi, com as dificuldades logísticas do ano passado, em meados do ano passado, toda a gente desatou a constituir estoques de tudo e mais alguma coisa, e isso fez com que se chegasse ao último trimestre do ano com um excesso de estoques. Isso foi sendo consumido. Nesta altura, os níveis de estocar já estão outra vez bastante baixos, e portanto faz algum sentido ver uma retoma a esse nível. E lá está, se a China efetivamente voltar a acelerar, a China passou agora pela Covid. Não obstante as coisas terem começado por lá, reza assim a história, agora é que foi o grande conflito económico. Sim. Exatamente, e portanto esta reabertura da China o que está a começar a acontecer agora, porque isto coincidiu também com o início do novo ano lunar, é animadora do ponto de vista económico. Lá está, eu nestas coisas tento andar um bocadinho mais no meio termo. Há muita gente que está absolutamente histérica no bom sentido com o retomada da China, e a China vai ser algo incrível para a economia mundial. Não estou tão convencido, há muita coisa lá que não está a correr bem, do ponto de vista do setor imobiliário, do ponto de vista do setor financeiro. Acho que o revenge spending vai ser muito mais em serviços do que em bens, como aconteceu aqui, na parte mais ocidental do mundo, e portanto não estou assim tão otimista, mas de facto não estou também pessimista para este ano. Hoje mesmo, o Presidente do Banco Central francês dizia que já podemos descartar uma recessão em França em 2023, ou seja, isto comparado com o discurso de há 2 meses atrás não tem nada a ver, não é? Portanto, eu acho que há aqui uma percepção agora mais equilibrada de que 2023 vai ser um ano complicado, mas de crescimento. Isso, no fundo, são boas notícias. Sim, e portanto, tendo em consideração que nós vivemos num mundo global, é de prever, por aquilo que acabaste de dizer, que também não estás pessimista em relação ao resto da Europa, ao que a economia diz respeito, não é? Sim, acho que vamos estar aqui. A zona euro deverá crescer em torno de 1%, na minha opinião, o que é bastante acima das previsões da Comissão Europeia, que aponta algo entre 0,5 e 0,7. Eu acho que a coisa vai correr um bocadinho melhor. Em rigor, também não se sente muito na vida das pessoas a diferença entre 0,7 e 1, quer dizer, isso é o tema. Mas só o facto de se conseguir evitar uma contração económica já será bastante positivo. Agora, nós não nos podemos esquecer de um tema que causa aqui muita entropia, na verdade. Agora já são 2, mas um em particular, que é o da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro, está quase a fazer um ano, e começou nessa altura por questões logísticas, por questões de final de inverno.
e nós estamos aqui um bocadinho adormecidos, vemos nas notícias todos os dias as coisas más que vão acontecendo daquele lado, mas estamos um bocadinho adormecidos com isto, porque também a guerra está numa altura, isso era esperado, está numa altura também um bocadinho, enfim, de algum impasse, muito devido também ao tema do inverno e das condições do terreno. À medida que a primavera entrar, nós não nos podemos surpreender que haja novidades nessa matéria também. Com os diferentes impactos que isso terá. Exatamente, ou seja, não propriamente ao nível da energia, creio eu, porque isso está mais ou menos salvaguardado para este ano. Nós no ano passado, isto é um tema curioso, porque a Europa teve alguma sorte no meio disto tudo, porque nós tivemos várias coisas que ajudaram a procurar, a encontrar alternativas às fontes russas, nomeadamente o facto da China estar muito mais parada, significa que a competição por essa fonte de energia, pelas fontes de energia foi menor, e portanto, digamos, os combustíveis, falamos assim, a energia que a China não gastou foi canalizada para a Europa, e isso foi bom para nós europeus. Também foi bom o facto do inverno não ter sido muito rigoroso. Curiosamente, Portugal até foi, ou tem sido, temos tido neste inverno tudo a que temos direito, não é? Chuva, vento e frio. Mas no resto da Europa não tem sido bem assim. E isso tem sido positivo para a Europa. Agora, o que eu queria dizer é que com a retoma da China volta esse concorrente pela energia. Mas creio que as coisas estão mais ou menos bem calibradas desse nível. Do ponto de vista dos cereais também não me parece que haja qualquer tipo de problema de abastecimento. E portanto a esses níveis eu não estou à espera de grandes questões. Agora, há temas de confiança e temas de ameaça à segurança, e quando vemos o presidente ucraniano em Londres, em Paris, em Bruxelas, a captar apoios financeiros e sobretudo militares, nós percebemos que o que aí vem não é propriamente uma acalmia no conflito, pelo contrário. E portanto esse é um risco que temos em cima da mesa, mas para o qual é absolutamente impossível estar a especular quais é que são os efeitos. Prefiro nesta altura fazer o que sempre fizemos, que é lidar com os dados que temos à disposição para tomar decisões, e os dados que temos à disposição levam-nos a ter aqui algum otimismo relativamente àquilo que vai acontecer em termos económicos em 2023. Agora, nós não nos podemos esquecer que 2023, mesmo que seja positivo em termos de crescimento, vai sempre saber a pouco, porque nós tivemos um 2022 incrível do ponto de vista de crescimento em Portugal, por exemplo. E pode não ter chegado a todos, mas de facto, e não chegou certamente, é um dos problemas da maneira como as coisas têm acontecido ultimamente, mas efetivamente foi um ano de muito dinamismo económico, em que as pessoas até se podem, se calhar devem, queixar de determinadas condições do seu emprego, da sua vida, etc. Acho que deve estar sempre a olhar para coisas melhores no futuro, mas efetivamente quase toda a gente que queria trabalhar conseguiu, quase toda a gente que... Sim, tivemos quase emprego pleno, não é? Exatamente, portanto, isto foi muito bom, não é? Portanto, porque ao fim e ao cabo foi um ano de crescimento muito acelerado, em que se recuperou muita coisa. 2023 saberá ser para pouco, porque vamos crescer bem menos, vai continuar a haver, isto é importante, pressão sobre o rendimento disponível, porque mesmo que as minhas previsões sobre a inflação se venham a materializar de 4,5%, e recordo que o consenso é mais alto que isso, a maioria das pessoas não teve aumentos salariais dessa natureza e está a enfrentar muita gente juros mais altos, e portanto do ponto de vista do rendimento disponível é mais E já vimos com um histórico, não é? Por trás de uma inflação bastante elevada, portanto é sempre a acumular. 2022 foi o pior ano nessa matéria. Não se falou muito nisso, escrevemos algumas coisas sobre essa matéria, porque foi o ano em que a inflação dispara para 2 dígitos, mas estávamos todos a trabalhar a receber os salários negociados no final de 2021, após anos e anos de inflação muito baixa, não é? Portanto, 2022 foi o ano da grande perda de poder de compra, do ponto de vista de rendimento disponível, embora, deixa-me dizer, também havia poupança acumulada do 2020, que
foi usada agora, mas também me parece que em muitos casos já se acabou. Já foi. Já agora vamos voltar aqui a recuar por causa das taxas de juros. Portanto, temos tido taxas de juros mais altas e, portanto, as prestações estão a sentir-se no bolso dos portugueses. As taxas de juros dos depósitos não têm tido a mesma evolução. O que é que justifica isto? Olha, em primeiro lugar, é uma guerra antiga minha neste sentido. Já neste setembro que nós temos vindo a falar disso, agora ele tema que está muito na moda, estou na viragem do ano, mas já desde setembro que nós temos vindo a dizer que a banca devia ter um bocadinho mais de atenção a esta matéria. E dar explicações técnicas. Numa primeira fase, a banca tinha efetivamente não só excesso de liquidez, como a capacidade de, tendo em conta as regras do BCE, de utilizar empréstimos do BCE, colocá-los a depositar no BCE e com isto ganhar dinheiro. Enfim. E portanto, maior interesse portanto, não havia falta de liquidez, portanto, não havia necessidade de andar a pagar por depósitos, não é? E ao cabo conseguia-se ir buscar ainda, com base em contratos mais antigos, a taxas mais baixas e aplicar diretamente do BCE. Depois, com a subida das taxas, eu creio que a outra explicação é, neste momento, a falta de vontade, no sentido, isto não são estados de espírito, do ponto de vista de decisões lógicas de gestão, de vontade dos bancos em emprestar. Não só por haver pouca procura, porque do ponto de vista de investimento empresarial os números não são muito fortes, e do ponto de vista também, como temos vindo a assistir, por exemplo, no mercado imobiliário, o número de novas operações de crédito também tem vindo a diminuir, mas há pouca disponibilidade, digamos assim, dos bancos para emprestar. Ora, que é aquilo que se chama um bocadinho o rácio de transformação, que é o que é que eu faço aos depósitos que eu tenho se eu os transformo em crédito ou não. Esse rácio de transformação está baixo, ou seja, a banca, dito de uma maneira muito assim, simples, não precisa muito ter depósitos, até porque eu estou em níveis recordes agora. Agora, o que é que me parece que seria aconselhável por parte da banca? Eu acho que o sistema financeiro assente em banca tem um elemento essencial que é o da confiança entre as partes. E creio que, tal como a relação entre as pessoas, a confiança deve ser cultivada, e deve ser cultivada de parte a parte. Do lado dos clientes, honrando os seus compromissos, utilizando o banco no seu dia-a-dia. Do lado do banco, não querendo aproveitar toda e qualquer situação para ganhar um bocadinho mais. E acho que os bancos deveriam ter isso em atenção, não quebrar a confiança que têm com os bancos. Porque o que estão a fazer nem é convidar, é forçar os clientes a procurarem outras alternativas. E também a terem uma opinião negativa sobre a banca. E nós sabemos que a banca tem sido, enfim, um setor, às vezes de maneira correta, outra incorreta, mas tem sido um setor muito criticado, muito escrutinado pela opinião pública, até pelas ajudas estatais que existiram, pelas falências que aconteceram e que prejudicaram muita gente. E, portanto, creio que ter taxas de depósito decentes para os clientes, mais do que uma decisão meramente de negócio de curto prazo, deveria ser ter uma perspectiva estratégica na construção da relação com os clientes. Porque, de facto, é muito desagradável ver que, quando as Euribor sobem, as pessoas têm que pagar mais, mas depois não conseguem, de maneira nenhuma, recuperar um bocadinho através dos depósitos. E dir-me-ão, mas são pessoas diferentes, com problemas diferentes. Uns têm dinheiro a mais, outros têm dinheiro a menos. Não é bem assim. Toda a gente tem a mínima noção de finanças pessoais, tem a noção de que deve ter dinheiro de lado, independentemente de ter um crédito. E, portanto, é um bocadinho injusto estar do lado dos créditos a pagar Euribor 3,40 baixo spread e do lado dos depósitos receber 0,1 ou menos. E eu creio que essa é uma situação que a banca já deveria ter visto de outra maneira. Nós, inclusive, tivemos muito recentemente comentários do presidente do banco
claramente a dizer, a desvalorizar a situação e a dizer para as pessoas olharem para os certificados da Forro. Eu achei uma resposta grosseira, mal educada, e absolutamente inconveniente, suscetível de, já agora eu como cliente, de perturbar a minha relação de confiança com o banco. Porque os mais críticos da banca dizem sempre que os bancos são como aquelas pessoas que te emprestam guarda-chuva no dia de sol, mas se estiver a chover que te retira o guarda-chuva. E eu que sempre trabalhei, enfim, de alguma maneira ligado ao setor financeiro, sempre me preocupei em mostrar às pessoas que a banca tem um papel absolutamente decisivo, positivo, na vida de todos nós. E, portanto, convém que a banca ajude, já agora, ao meu e ao discurso de muita gente, no sentido de não diabolizar a banca. Eu acho que neste momento aquilo que a banca poderia fazer é simplesmente subir os depósitos, não precisa ser para os níveis das Euribor, mas subir os depósitos para precisamente dar um sinal de que também estão dispostos a manter essa boa relação de confiança com a clientela. E tendo em consideração que os depósitos atualmente claramente não são uma opção, uma alternativa a fazer pelo menos crescer um bocadinho as nossas poupanças, porque entre juros baixos e inflação vai tudo, há alguma recomendação que possas deixar para quem queira aplicar? O tema do aconselhamento financeiro e de investimento é um tema muito sensível, no sentido que desde logo é altamente personalizado, é quase como dar conselhos de saúde, quer dizer, se deve fazer essas coisas assim, porque o que é certo para uma pessoa não é certo para outra. De uma maneira muito genérica, aproveitando a sugestão de há bocadinho, é evidente que os certificados da Forro são, neste momento, aparentemente o melhor produto de poupança. Enfim. Mas há mais coisas e há mais alternativas. Eu creio que as pessoas devem diversificar um bocadinho, tendo em conta os seus objetivos de longo prazo. Creio que, aproveitando também os temas fiscais, os benefícios fiscais, a constituição de PPRs é sempre um tema relevante, é uma boa alternativa. Depois depende muito da personalidade das pessoas, da sua aversão ao risco, de quanto dinheiro é que podem disponibilizar de uma maneira relativamente despreocupada, não no sentido que podem perder o dinheiro, mas no sentido que podem não precisar dele logo ou no curto prazo, e não vejo problema nenhum em estar em ativos de maior risco, como ações, índices de ações. Agora, penso que isso deve ser sempre feito com conhecimento, com acompanhamento. Aquilo que mais me tem perturbado a este nível nos últimos meses, e a banca tem culpa nisto, e já lá vou, é uma maior prevalência de fraudes ligadas a investimentos. Ou seja, nós vemos muita coisa na internet e depois coisas que nos vêm contar e eventualmente pedir ajuda ou pedir algum esclarecimento sobre esquemas, uns relacionados com ações, outros com criptomoedas, outros com o que quer que seja. Mas porquê que a banca aqui tem alguma culpa? A banca tem alguma culpa porque as pessoas só se sentem tentadas a entrar nesses esquemas porque olham para o banco e veem o dinheiro a render zero. E, portanto, essa situação faz com que pessoas, às vezes, com um bocadinho golosas, outras vezes por mero desconhecimento, entrem em produtos que nem sequer são produtos, ou seja, que são simplesmente fraudes. Às vezes entrarem em produtos agressivos já é um tema, não é? E neste caso nem é isso, não é? É mesmo só para buscar seu dinheiro. E o que é que eu aconselho relativamente às questões financeiras? Eu aconselho o mesmo que aconselho, e já não sou especialista, mas que se aconselha sobre temas de saúde e de saúde mental. Isto é, que falem com outras pessoas. Há normalmente uma certa necessidade ou um gosto especial de reserva nestes temas. E não precisam de contar tudo. Nem precisam, e outra expressão, não precisam de fazer de conta aquilo que não são. Mas falar com alguém... Falem com pessoas que não tenham medo de explicar, ou melhor, de dar a entender que não percebem sobre o assunto.
Mas quando dizes falem com pessoas, não é com o vizinho ou com o amigo que ganhou muito dinheiro naquele investimento? É assim, é melhor com este que com nenhum, para começar, sinceramente. Porque acho que as pessoas gostam mesmo muito de fazer as coisas demasiadamente pela calada, ali quase com o sigilo enorme. Às vezes nem em casa falam, conheço casos, né? Sim, sim. E portanto, devem falar. Agora, é evidente que se puderem, e hoje em dia já há, felizmente, e o vosso caso é um deles, ou seja, há vários canais onde nós nos podemos dirigir se tivermos alguma dúvida mais técnica, mas acho que é importante falar, acho que é importante pedir aconselhamento. Nós fazemos isso em tantas outras coisas da nossa vida, quer dizer, quando vamos comprar um telemóvel, vamos ver 200 reviews à internet, perguntamos àquilo e por aí fora. Quando estamos para aplicar milhares de euros, não, fazemos tudo sozinho, pensamos que nós é que É só para nós. é só para nós e ninguém tem que saber. E o que eu aconselho é mesmo que haja, que as pessoas se libertem um bocadinho desse preconceito, dessa ideia de que o tema do dinheiro é um tema demasiadamente sigiloso, que não se pode falar com ninguém. Porque, falando muito a sério, quando depois as coisas aparecem, e às vezes por fraude, outras vezes por coisas perfeitamente legítimas, mas desadequadas, já aparecem depois de acontecerem e já sem nada para se poder fazer. E felizmente, eu falo no meu caso, às vezes o facto de aparecer numa outra notícia, num podcast como este, não é que venham desconhecidos falar comigo, que isso não acontece. Mas as pessoas que me conhecem, quando têm dúvida, já vêm falar comigo. Eu acho isso ótimo, porque no fundo demonstram que têm interesse em obter uma boa solução, pelo menos uma solução adequada. E eu creio que esse tem sido um caminho positivo que tem acontecido em Portugal nos últimos anos, através de vários intervenientes que têm aparecido na sociedade portuguesa a falar sobre estes assuntos, mas ainda estamos muito, muito longe do ideal nessa matéria. Mas claramente as pessoas procurem ajuda, falem com pessoas que considerem que tecnicamente têm a competência para os ajudar, e sobretudo, não aceitem nenhuma proposta que não esteja relacionado com intermediários financeiros autorizados. Isso é absolutamente crítico. A recomendação mais valiosa, não é? Que se pode dar neste caso. Tenho visto mesmo muitas fraudes. Muitas fraudes. Filipe, tínhamos aqui com temas para conversa durante horas, mas não podemos ser, portanto vamos aqui para a última questão, que é, neste caso, no final de contas, como é que podemos proteger-nos enquanto consumidores e enquanto investidores também neste que será um ano marcado por alguma incerteza? Olha, acho que aquilo que temos a falar é o sumo da questão. Educação, formação. É isso que temos que ter. Procurar informação sobre as coisas. Enquanto consumidores, hoje em dia já nos apercebemos, e também há vários intervenientes e até plataformas que nos permitem comparar preços, características, esse tipo de coisas. O barato sai caro. Eu enfim, também sigo outros negócios, nomeadamente na área da saúde, e em que se verifica isso. Ou seja, não é preciso irmos ao topo de gama, mas normalmente tudo aquilo que parece bom demais é porque é bom demais. E isto, em termos de consumo em geral, parece-me ser um assunto muito, muito relevante. Do ponto de vista de investimento, eu preocupo muito com a adequação. Ou seja, as coisas têm que ser adequadas às pessoas e ao seu grau de conhecimento, ao seu grau de tolerância ao risco, ao dinheiro que têm ou que não têm, porque, e eu digo isto muitas vezes, quer dizer, a pessoa A pode estar a comprar uma determinada ação, vamos falar, por exemplo, posso estar a comprar ações, olhando aqui para o ecrã, sei lá, ações da EDP. Uma pessoa pode estar a comprar ações da EDP, a pessoa B pode estar a comprar ações da EDP. E isto ser, independentemente se ela vai subir ou não, pode ser adequado ou não a cada uma delas. E o montante com que entram pode ser adequado ou não a cada uma delas. E o intermediário financeiro onde vão fazer pode ser adequado ou não.
porque o conhecimento, a tolerância ao risco, o tempo disponível para acompanhar, a necessidade ou não que aquele dinheiro tem, ou seja, a pressão que a pessoa vai sentir para começar a ver as cotações todos os dias, a ver se já ganha mais 20 euros ou menos 20 euros. Isso é horrível. Não vai funcionar. Portanto, em termos de investimento, eu não hesitaria em que as pessoas, sobretudo a partir de determinados montantes, procurem especialistas porque é dinheiro bem gasto, a sério. Porque o que é mesmo mal gasto é perder o dinheiro todo ou quase todo. Isto acontece tantas vezes. Não conseguirmos dormir, não é? Descansados à noite. Exatamente. Filipe, muito obrigada pela disponibilidade. Este foi No Final de Contas com o Filipe Garcia, economista e presidente da IMF. Quanto a Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.